E agora o papo é sério com ele, porque a gente está num período que tá muito quente. Claro, aliás, o verão por aqui não tá tanto, né? Mas daqui a pouco ele vai chegar e ele chega com tudo. E aí, o que a gente faz? A gente quer um ar-condicionado, a gente quer um ventilador. E a gente sabe que muitas vezes isso pode trazer alguns probleminhas. Quem é que tá com tosse, que acorda e tem tosse, que vai cumprimentar uma pessoa e depois tem tosse, que a todo momento tem uma tosse? Isso significa alguma coisa. É o que o Dr. Jamal vai contar hoje. Oi, Carol. Boa Tudo tarde, bom? feliz ano novo pra você. Feliz ano novo, muito 2016 sucesso. Maravilhoso. Com certeza vamos todos arrebentar juntos, sempre isso, juntos, sempre não juntos. Agora, doutor Jamal, por que você escolheu esse tema para o primeiro programa ao vivo do ano? Ah, com o consultório tá certeza. bombando de tosse. É, porque tosse é uma situação, em primeiro lugar, muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, né? E a tosse, ela acontece em criança, nos adultos e nos idosos também, né? E uma outra questão, que a tosse incomoda demais. É verdade. Porque muitas vezes as pessoas querem falar, as pessoas estão numa reunião, ou na escola, ou dormindo. Não é? Quantas vezes não chega no consultório, o paciente fala, ai doutor, minha mulher não me deixa dormir, ela tosse a noite inteira. É verdade. Será que é normal? Será que não é normal? Quando a tosse é um problema, é o que a gente vai desenvolver hoje, né? Ela não é normal. Então, o que é a tosse? A tosse é um reflexo do corpo contra algum tipo de problema, algum tipo de agressão. Então, a tosse, por exemplo, se a pessoa engasgar com comida, o que acontece com o corpo? Dá aquela tosse instantânea. Sabe qual a velocidade do ar na tosse? Chega a 700 km por hora. Caramba! É verdade. De tão forte... Nossa! É verdade. De tão forte que é esse reflexo. Por quê? Porque é um reflexo que não deixa nada entrar no pulmão, porque senão a pessoa pode morrer. É uma proteção, então um aviso. Exatamente. A tosse não é uma doença. Aí, a nossa primeira mensagem. A tosse é reflexo de alguma coisa e a gente tem que estudar o que é que está causando a tosse. Certo. Existem tosses que são causadas pela garganta, pelos pulmões e pelo corpo em geral, alguns medicamentos, e nós vamos falar sobre isso. Agora, de garganta, existe uma... Ô, Carol, eu tô com um pouquinho de sede, eu posso interromper um pouquinho? É que tá Tem muito água pro calor. Jamal? Tem água pra mim? Nossa, Camilinha já trouxe. Ah, aqui, acho que esse aqui é o... Olha a água que me trouxeram aqui. Olha, dá pra ver, gente? Vamos ver essa água aqui. Mas só tem gelo aqui, doutor Jamal. Quanto gelo? Você toma água assim? Eu tô com calor, eu quero o quê? Água gelada. Água gelada, não é isso? Nossa, mas tá bem gelada, né, Camilinha? E aí o que acontece? É bom isso? É, gente, esse é um problema. Quando você quer se aliviar do calor e toma água dessa forma, porque você chega em casa morrendo de sede, você quer o quê? Uma água toda gelada, não é isso? É. Aí causa o primeiro tipo de tosse que a gente conhece, que é a tosse irritativa. Então, isso aqui, gente... verdade. Ela causa... E muito rápido. Quer dizer, chegou em casa com o corpo quente, todo aquele calor, vai lá, abre a geladeira, especialmente, né? Os adolescentes, né? Os jovens vão lá, pegam essa água toda cheia de gelo, aí o que acontece? Daqui a 1 hora, 2 horas, começa a tossir. Então, gente, muito cuidado, porque gelado a gente sempre pode tomar, Como não que tem pode problema. ser uma tosse irritativa? Isso, o gelado em excesso é o problema. Então, o que a gente tem que fazer se a gente quiser tomar uma água gelada? Primeiro, é óbvio, não pode encher de gelo dessa forma. Ela pode ser gelada, tomar pausadamente, não é tomar o copo de uma vez só. E, especialmente, se você já tiver com alguma coisinha, o nariz um pouquinho ruim, intercalar com água a temperatura ambiente. Entendi. Ah, doutor Jamal, é muito chato fazer isso. Não, muito chato, eu gosto de tomar água gelada mesmo. E aí? E aí eu dou o telefone do meu consultório. Porque daí vai ter tosse. Não tem como. Não tem como, gente. Cuidado, nosso corpo humano tem que ter o seu cuidado. Esse cuidado é evitar os exageros. Então, o primeiro tipo de tosse é a tosse irritativa. Que acontece É na aquela garganta. tosse, não tem vírus, não tem bactéria, não tem nada. A pessoa abusou, a pessoa criou um problema. Outro tipo de problema que pode gerar esse mesmo tipo de tosse
É o ventilador. Ai, que delícia, eu quero ficar assim, ó. Isso. Ventilador não é na minha cara, é bom? Lembra que eu criei o termo? Tem o personal trainer e tem o personal ventilador? Personal ventilador, é verdade. Não pode. Então, não pode. O mínimo é uma distância de 2 metros. Muito cuidado também com ar-condicionado muito gelado. Principalmente quem tá na praia, né? Chega da praia desesperado, põe aquele ventilador na cara. Cuidado, gente. Isso também pode gerar tosse irritativa. Agora, e no ar-condicionado, quanto de temperatura? Inicialmente, a hora que você entrar no ambiente, deixe a 24 graus. Depois vai diminuindo devagarinho de 1 em 1 grau até no mínimo 22 graus. 22, que é aquele Que é ideal. o ideal, porque menos que isso agride muito o corpo. Vamos colocar a pergunta do público? Já Vamos chegou, lá, né? Chegou. Pergunta pro Dr. Jamal, Oba, então. Vamos ver. Fanny, beijo pra você. Adorei, tá mandando um monte de perguntinha hoje. Estou sofrendo muito com muco na garganta que não sai nunca. De vez em quando tem uma tosse forte, mas não expele esse muco. Tem dias que do nada ele some, mas logo volta. Pode ser algum problema alérgico? Boa pergunta. É uma boa pergunta, é uma ótima pergunta. Isso acontece com frequência, né? Então, claro, você precisa examinar direitinho, mas você já citou 2 fontes muito interessantes da causa de tosse. Uma delas que dá esse muco na garganta, olha aqui o que pode ser, gente. Aqui é o nosso rosto e essas imagens coloridas são os seios da face. Então, muitas vezes, a pessoa tem uma sinusite que escorre na garganta, lá no fundo, e pode gerar tosse. Então, Fanny, pesquise, veja com o seu médico se não é uma sinusite. Outra causa também de tosse que é muito comum é o refluxo laringofaríngeo, que a gente chama. Que a gente, inclusive, falou no programa. Exatamente, que é o ácido que sobe do estômago, mas a pessoa não percebe. Não são todos os pacientes, aliás, menos da metade dos pacientes tem sintomas de azia, dor de estômago, a maioria não tem. Mas o refluxo é, sim, uma causa de tosse crônica, uma tosse que fica, especialmente à noite, e fica aquela sensação de que tem um muco na garganta, isso pode ser secreção também. Então. Faz uma tosse que parece dessa tosse. Essa é aquela tosse assim. Aquela tossezinha seca, né? Adoro todos os personagens do Dr. Jamal. Agora, como é que é a tosse da sinusite? Tosse da sinusite. Ela faz assim, ó. Então ela puxa o catarro, aquele catarro irrita muito a garganta ou por isso ela tem acorda de manhã. De cuspir o catarro. Exatamente. E uma terceira tosse também que pode ter é a tosse causada pela laringite, que já é uma inflamação nas cordas vocais. Aí essa tosse já dá uma tosse rouca. É uma tosse rouca. Então não é do pulmão, é da laringite. Pode ser do pulmão, mas o mais comum, um quadro agudo, súbito, é que seja da prega vocal. Ou quando a pessoa já tem isso há muito tempo e fuma, né, aquela desgraça, parece a tosse do fumante, porque é uma irritação das pregas vocais. Entendi. Então é uma tosse rouca. Que interessante. Né? Então temos a tosse irritativa, temos a tosse viral pelo resfriado ou pela gripe, temos a tosse pela sinusite, temos a tosse pelo refluxo, temos a tosse pela laringite. Tudo isso aqui. Agora, e aqui embaixo? E no pulmão? Que preocupa mais, que não é? Aqui é o problema. Aqui é um problema muito mais grave, porque a pessoa pode desenvolver, então, aquela tosse com secreção. Aí aquela tosse né, com catarro. Às vezes sai, às vezes não sai. O catarro pode ser amarelo, esverdeado. Muito cuidado, porque a pneumonia, ela muitas vezes vem de uma hora para outra. Essa história de, levou um mês para ver pneumonia? Não é, não. Às vezes é de uma hora para outra que isso pode acontecer. Outra causa de tosse causada pelo pulmão é a asma. Então, muito cuidado, especialmente em criança. Aquela criança que tosse seca o tempo todo. Você mesmo em casa, não tem problema, coloca a sua orelha nas costas da criança e veja se você ouve aquele chiadinho, que a gente fala de chiadinho de gato, miado de gato, ui, 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 ui. Então, se tiver esse tipo de sintoma ou se você ficar em dúvida, lógico, procurem, pode ser uma crise de asma. Doutor Jamal, te pergunto, pode haver sangue nessa secreção? Em que tosse, às vezes, esse paciente pode expelir sangue? Sangue nunca é normal, tem que tomar muito cuidado.
porque isso pode significar, inclusive, doenças mais graves no pulmão, como, por exemplo, uma tuberculose ou até uma infecção um pouco mais séria. Mais grave. Exatamente. E quando a gente assou o nariz e também sai sangue? Nesse caso, o sangue pode ser do nariz machucadinho? Costuma ser menos grave, porque um resfriado pode estourar um vasinho, o nariz é muito irrigado, os vasos são muito superficiais. Então, pelo nariz, não é bom, claro, deve-se sempre procurar, mas não é tão preocupante quanto o pulmão. Agora, existe uma outra causa também de tosse muito comum, que são as tosses causadas, então, por doenças cardíacas, as pessoas que têm problema no coração, insuficiência cardíaca, as pernas inchadas, muito cuidado. Embolia pulmonar é uma tosse também dá tosse? Também dá tosse, muitas vezes é o primeiro sintoma. Jura? Então agora nas férias, quem está aí voltando de férias, pegou um avião, ficou muito tempo no avião. Ixi, voltei com o pé inchado. 4, 5 dias, mas a gente sempre movimenta, né? Agora tem pessoas que chegam no avião, dorme lá, só acorda do dia seguinte, o sangue fica parado, por isso que a gente sempre orienta, sempre movimentar as pernas, os pés. E colocar a meia, né? A meia elástica sempre é uma prevenção de trombose, isso também pode então ser causado, pode ser agente causador de tosse e alguns medicamentos, remédios para pressão, alguns remédios também geram tosse. Então as dicas quais são? Diga. Em primeiro lugar, tosse que dura pouco tempo. 3, 4 dias, procure atendimento se isso te incomodar muito, mas passou 3, 4 dias, não tem problema. E a história do xarope, que entra aí nesses 3, 4 dias? Então, como é que é o xarope? Num quadro inicial, não tem problema. Porque eu não recomendo muito, porque às vezes, se a gente não souber exatamente o que é, né? Porque a pessoa tem que saber diferenciar o que é tosse de uma infecção e de que não é uma infecção. Então, se for num quadro inicial, com uma orientação médica, o xarope alivia a tosse, porque o médico vai saber que é uma irritação, por exemplo, ou que é o começo de alguma coisa. Agora, gente, passou de uma semana, porque tosse não é só aguda, não. Não é tosse, a gente está falando tosse de gripe, de resfriado. Tem pessoa que tosse há um mês, há um ano. E aí acaba achando que isso é normal do corpo dela. Gente, passou de uma semana, procure sempre atendimento médico, porque tosse pode sim ser decorrente de várias complicações do próprio corpo, além de complicações locais, podem ser complicações gerais também. Na tosse aguda, não tem tanto problema usar o xarope, mas o problema é na tosse crônica, aquela pessoa que está um mês tossindo. Aí ela fala, eu tenho uma reunião, aí eu vou tomar um xarope, aí alivia um pouquinho, aí volta, ou toma um corticoide, ou toma um antialérgico, não é? Tem que examinar, né? Tem que examinar. Passou de uma semana, 10 dias, a tosse não é normal. Então, tosse pode ter várias causas que nós falamos aqui. O importante é cuidado com a sua automedicação, não faça o seu corpo piorar a situação. Procure atendimento médico, esclareça com o seu médico. Pode ser causada pela garganta, pelo pulmão ou por sintomas gerais também. Vamos colocar mais uma perguntinha do público? Claro! Tá pronta, vamos ver. Ai, perguntinha do Caio, querido, um beijo. Um ótimo 2016 é ótimo, 2016 pra você. Mesmo tomando muita água, tenho a sensação da garganta seca e, consequentemente, uma tosse irritante. É sinal de algum problema? Feliz ano novo, muitos beijos. Pra você também, querido, sempre com a gente. Isso, Caio, olha aí, olha a pergunta dele, que é muito exatamente o que nós estamos falando, né? Então, ele toma muita água e acaba ficando com esse problema de tosse muito tempo. Caio, alguma coisa está acontecendo, porque se a tosse ela é só irritativa, ou de uma virose, ou de uma laringite, ou de um gelado que você tomou, essa tosse vai durar 3, 4 dias, uma semana. Se passou disso, Caio, procure ver o que é, porque alguma origem tem. Como nós falamos no início, tosse é uma consequência de alguma coisa. Tosse é como se fosse uma febre. Você não cuida da febre, você cuida do que levou a febre. Perfeito. Você alivia a febre, mas você não trata a febre, você trata o que causou a febre. Então, Caio, muito cuidado. E vocês que estão em casa também, às vezes tem alguém do seu lado que fica tossindo o tempo todo. Muito cuidado também com sintomas graves, que são sintomas como febres, você citou bem, sangue na secreção, emagrecimento,
Às vezes a pessoa, de repente, sem fazer dieta nenhuma, sem fazer nada, emagrece muito. Mal-estar, cansaço constante, anormal. Então, gente, a natureza, ela dá os sinais. A gente precisa reconhecer os sinais. Muito cuidado, busque atendimento médico, porque nós sabemos que quanto antes é sempre melhor. Sim. Agora, para encerrar até, doutor Jamal, eu me lembrei no final do ano, vocês devem se lembrar. Inclusive a escalada hoje do programa eu gravei no final do ano passado. Eu fiquei 2 semanas com uma sinusite. Brava. Absurda mesmo, que eu tava tossindo durante o programa, que é que você falou, toma aquela balinha que quando eu fazer o programa e depois... Enfim, me cuidei nas férias, graças a Deus, no Natal ela foi embora, né? Me largou, graças a Deus. Isso mesmo. Mas uma coisa me lembrei, até hoje você pode fechar dizendo isso. A praia ajuda muito, né? Com Esse certeza. clima de praia, porque o clima aqui em São Paulo é muito complicado. A poluição certeza. e o clima que a gente tem. Então, eu acho que o lance da praia foi tão importante. É muito importante, Essa sim. secreção, ela vai embora, né, do verdade. corpo, né? Quando você tem esse ambiente. Então, quem tiver a oportunidade de ir pra praia Isso. e respirar esse ar, né? Que delícia. Para a praia, para o campo, saindo da poluição. Como é bom. E a praia tem sempre aquela umidade, a água. E a água também gera atividade física. Então, cuide da sua tosse, não deixa ela priorar você. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Magina. Feliz 2016. Tudo de bom, doutor Jamal. Obrigada sempre. E olha, eu vou deixar um site pra vocês. Isso. clinicajamal.com.br. Lá tem tudo, né? Tem Insta, as informações, Facebook, exatamente. Tem o jamal.com.br também, que é mais fácil ainda. jamal.com.br, que você encontra todo o trabalho do Dr. Jamal e que nesse ano de 2016, claro que vai estar sempre com a gente. Uhul. Beijo, tudo de bom. Até a Beijo, próxima. obrigado.